do mês de maio e nossa palavra sobre família. Eu tenho dito aqui algo que é o que eu tenho vivenciado durante meus 63 anos, quase 64, convivendo com famílias, orando com famílias, tendo minha família no aspecto de meu pai, minha mãe, meus irmãos, sendo hoje marido, pai, avô. Então, tenho vivenciado uma vida em família. Eu tenho vivido em família. E família, viver em família, não é fácil. Tem um preço para se viver em família. Durante a semana de oração nossa, nós falamos sobre os valores da família. E como os valores da família, no mundo que nós nos encontramos hoje, foram prejudicados. Como a família ficou deformada. Porque os valores familiares não são mais praticados. Terminei minha mensagem hoje de manhã falando de dois pais que foram vergonhosos. Porque abandonaram Deus. Deixaram Deus de lado. Não exerceram o papel que deveriam exercer como pais. Não foram o que deviam ser na família. E assim, cometeram um grande erro. Eu quero falar sobre os dois, para nós passar a segunda parte da minha mensagem. O primeiro homem, que nós vamos falar sobre ele, está lá em 1 Samuel capítulo 3. Quando Deus fala com Samuel, Samuel ainda era um menino, e Samuel vai representar para nós a segunda parte da minha mensagem também, tá? Então, em 1 Samuel 3, versículo 11, diz assim, 1 Samuel 3:11, disse o Senhor a Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir, lhe tirarão ambos ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse, que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Eli era sumo sacerdote, servia no templo de Deus, mas ele conviveu com as práticas horrendas dos seus filhos, e ele não os repreendeu, ele não os disciplinou, ele não lhes chamou a atenção. Vira a página comigo e vai para o capítulo 4. Versículo 10. 4:10. Ou nem virar a página precisa, né? Está aí na mesma página, só do outro lado. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e do mesmo dia chegou a Siló,
trazia rasgado as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas a toda a cidade, prorrompeu-se em gritos. Ele, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu notícia a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Seus filhos tinham chegado, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: o que sucedeu a meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo do parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores sobrevieram. Ao espiar, disseram às mulheres que a assistiam: não temas, pois teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse, porque a arca de Deus fora tomado, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. De manhã, ao falar sobre família, eu disse da necessidade de nós pais exercermos nosso papel de autoridade no lar, na casa e na família. Nós temos de Deus um papel a exercer que não é fácil, mas cabe-nos colocar em prática o papel que nos foi delegado por Deus, que é ser o cabeça, o líder da nossa casa e da nossa família. E Eli falhou no seu papel, e falhando no seu papel, ele sabia das práticas horríveis que seus filhos praticavam, e ele fez vista grossa, ele deixou para lá, e quando ele menos esperou, ele perdeu os 2 filhos numa mesma batalha. Não só os 2 filhos, ele também morreu na mesma oportunidade, e a arca, que era símbolo da presença de Deus, foi levada cativa, ou melhor, saiu do meio deles, e não mais estava em Israel, e nem no templo. Os filisteus levaram com eles a arca, que era chamada Arca do Concerto, o que significava a manifestação ou a presença de Deus com Israel. Um homem que não soube exercer seu papel de pai, perdeu os 2 filhos e perdeu a própria vida. Mas tem um outro que fez a mesma coisa, e não só ele, foram 3 filhos. Em 1 Samuel 31, se quiser ler comigo, vá para 1 Samuel 31. Um outro pai que não soube ouvir Deus, obedecer Deus e exercer o papel que deveria exercer na sua casa, na sua família, no seu lar, como ele perece e leva toda a história da sua casa a perecer. 1 Samuel 31. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte de Gibeá. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquizua, filho de Saul,
agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro também, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Irmãos, eu quero falar hoje apenas esses 2 textos como introdução. Quando nós falhamos no nosso papel, nossa postura e nossa obrigação de líder, de cabeça, e por que não chefe da nossa casa, do nosso lar e da nossa família. Eli não era um homem comum. Eli era um sumo sacerdote, um homem muito religioso, morava na igreja, assistia ao templo, ministrava a Deus, mas deixou o mal entrar na sua família. E quando o mal entrou na família dele, Deus fala: Eli, a iniquidade jamais afastará da sua casa. E em um único dia morre Finéias e Ofni, seus 2 filhos. Ele, quando ouve essa história, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre também. E sua nora, que estava grávida, ao saber que seu marido e seu sogro estavam mortos, ela dá à luz um filho, que chama Icabô, que significa foi-se a glória. Foi-se a glória. E ali praticamente finda a história de Eli. Agora a gente vê aqui o outro homem, rei de Israel. A Bíblia diz que quando escolheram Saul para rei, foi pela aparência dele, pela estatura dele, pelo formato físico dele, o tipo galã que seria Saul. Aparência, aperfeiçoado, alguém agradável à vista. E aquele homem teve a graça de ser escolhido e até ungido para reinar sobre Israel, mas não reinou sobre a sua casa, não reinou sobre o seu lar, não reinou sobre a sua família. E no mesmo dia, ele viu 3 filhos mortos, e ele encurralado, para que não tivesse uma morte vergonhosa, ele se suicida. Ele se lança sobre a sua espada. E praticamente finda a história de Saul. Fica um neto, Mefibosete, filho de Jonatas, que depois Davi o traz de volta para o palácio e cuida dele. Eu tenho um papel muito sério na minha vida. Antes de ser pastor desta igreja, eu tenho um papel muito sério para exercer, que é o papel de marido, o papel de pai, o papel de avô, o meu papel na minha casa. A Bíblia diz que quem almeja o episcopado, e episcopado é o bispado, que é o mesmo ser um pastor, um presbítero, ou um padre, ou um líder religioso. A Bíblia diz que primeiro ele deve ser marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não cobiçou de sorte da ganância, que governe bem a sua casa, que tenha criado os filhos no temor do Senhor, governe bem a sua casa, para depois governar a casa de Deus. Há princípios a serem seguidos, colocados em prática, para poder exercer o ministério sacerdotal.
esses homens foram chamados para exercer o ministério sacerdotal. No momento da história em Saul, ele veste uma história sacerdotal. Porém, ele não exerce autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família. Esta é a conclusão da minha mensagem de hoje pela manhã. E agora, eu quero falar algo para você. Não quero falar mais do questão de pais. Agora eu quero falar de você sobre algo importante e interessante da nossa vida. Eu não tenho mais. Meu pai e minha mãe, hoje faz 7 anos que minha mãe faleceu. Mas também faz 3 anos que a Vitorinha nasceu. Então, é um dia de lembrança amarga, dolorosa, dolorida, mas também um dia de lembrança agradável. Minha neta nasceu neste dia, mas também faz 7 anos que minha mãe faleceu. Ambas são bênçãos na minha vida. Eu quero falar com você agora sobre filhos que ensinam os pais. Filhos que são lições para pais. Quero falar com vocês de alguns personagens da Bíblia. O primeiro deles está em Gênesis, capítulo 37. Nós conhecemos bem a história deste indivíduo, desse rapaz, e quão forte, determinado e de Deus ele era. E você vai perceber uma coisa do que eu quero falar com você nesta noite. Que qualidades tem o filho, que valor tem filhos, que ensina aos pais, que dão lição aos pais. E todos nós precisamos ser filhos, e somos filhos, e precisamos dar lição, ou ensinar nossos pais. Amém? Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apresentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava José mais que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e relatou a seus irmãos, e por isso odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes rodeava e se inclinava perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós dominarás realmente? E com isto tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contudo, seu pai e seus irmãos repreendeu o pai e disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava no coração estas coisas. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Este é o primeiro personagem que eu quero falar com você hoje, que ensina e dá lição
ao pai. José tinha apenas 17 anos. Era um adolescente. Era apenas um adolescente. Mas José tinha algo que faz toda a diferença na vida, até de uma criança como Samuel. José aprendeu a ouvir Deus. José tinha um coração capaz de ouvir a voz de Deus. E José começou a ouvir Deus por meio de sonhos. Deus se revelava a José por meio de sonhos. Ele teve os sonhos, falou dos sonhos, e os sonhos que ele teve se cumpriu. Em dado momento, seus irmãos se curvaram diante dele. Seu pai teve que, em um dado momento, também ir e se curvar diante dele. Porque José era importante? Não, não era pela importância que José em si tinha, mas pelo que Deus representava e era na vida de José. Passa umas folhas. Vá para o capítulo 46, versículo 28 de Gênesis. Se passaram 13 anos, viu? Até aquele que nós lemos do sonho, até aqui, passaram-se 13 anos. Esse menino agora já não era um menino, tinha 30 anos. Gênesis 46, 28. Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse o caminho, ou encaminhá-lo para Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim um longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto, ainda vives. E José disse a seus irmãos: é a casa de seu pai. Subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa do meu pai, que está na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, e o seu gado, e tudo quanto tem. Quando, pois, Faraó vos chamar, e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então passaram-se 13 anos. Esse menino foi escravo, esse menino foi preso, esse menino foi condenado à prisão, mas agora ele é um governador do melhor, do maior e mais rico país da terra da época. Ele não era um homem comum e qualquer, sozinho, aos olhos humanos, abandonados aos olhos humanos, renegado numa prisão aos olhos humanos, mas o Deus que começou a falar com ele aos 17 anos em sonho, agora lhe dá a capacitação, a condição de discernir um sonho do maior imperador, soberano e governador da época. O sonho de Faraó, que nenhum sábio, encantador, nenhum deus do Egito pôde trazer a Faraó. O que significava o sonho que Faraó teve? Então um copeiro que dava o copo na mão de Faraó disse: olha, lá na cadeia onde eu estava, eu tive um sonho. E também o padeiro que você mandou para a prisão teve outro sonho. E lá tem um rapaz. Aquele rapaz, eu contei o sonho para ele, ele disse o que ia acontecer comigo. O padeiro falou o sonho para ele, ele disse que ia acontecer com o padeiro. Quem sabe esse rapaz saiba o que significa seu sonho, ó Faraó. Então Faraó mandou trazer o menino. O menino chega lá e Faraó disse: você sabe alguma coisa de sonho? Quem sabe ele tenha dito: eu não, mas o meu Deus tem falado em sonho comigo. Eu tenho ouvido meu Deus falar comigo em sonho. Mas o que o senhor quer? Então o Faraó conta-lhe o sonho. E ele fala com o Faraó qual era o sentido do seu sonho. E ele passou a governar e ser a segunda pessoa no reinado do Egito da época. E agora, lá vem seus irmãos, lá vem seu pai, para morar com ele no Egito, onde tinha comida,
onde tinha água, onde tinha casa para morar, onde tinha pasto para cuidar dos gados, porque José interpretou o sonho que Deus deu a Faraó, e isto fez com que a sua família tivesse como sobreviver, e não só a sua família, como todo o Egito. Deus fala, e Deus falou com esse menino, e ele foi uma lição para seus 11 irmãos, e para sua irmã Tamar, e para seu pai, e a família de seu pai. Esse menino, ele ensinou que Deus faz diferença na nossa vida, e esse filho ensinou o pai como viver e como ser obediente, temente e servir a Deus. Você pode ser um menino, uma menina ou um jovem que tenha Deus de tal forma na sua vida que dê lição de vida na sua casa, na sua família, na sua escola ou até no seu trabalho. Vá comigo para Juízes, capítulo 6, e vamos ver aqui a história de outro filho que dá lição a seu pai, a sua casa e a sua família. Juízes 6, versículo 11. Diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava balhando o trigo do lagar para o pôr a sal dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua sua força e livre Israel da mão dos medianitas. Porventuras não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que tu és Senhor, que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga uma oferta e deponha perante ti. Respondeu-lhe: esperarei até que volte. Versículo 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesrita. Versículo 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o poste ídolo que está junto ao altar, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. E toma o segundo boi, e oferecerás o holocausto com lenha do poste ídolo, e que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Aqui está o segundo homem que eu quero falar com você sobre ele, que dá lição a seu pai,
a sua casa, a sua família. Um homem escondido debaixo de uma árvore, malhando trigo ou debulhando trigo escondido, porque os amalequitas vinham e todo o trigo, toda a comida que ele conseguia colher, os amalequitas vinham e tomavam deles, e eles não tinham o que comer, estava lá escondido, salvando um pouco de comida para a sua casa, para a sua família, e Deus lhe aparece. Deus se apresenta a ele e fala com ele: olha, eu estou te separando, eu estou te escolhendo para você livrar a sua família e livrar a sua casa, livrar o seu povo do domínio dos inimigos, dos amalequitas. Ele diz: quem sou eu, Senhor? A minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da minha casa. Como posso eu livrar a minha casa, livrar o meu povo dos amalequitas? Deus diz: eu serei contigo. Eu serei contigo. E naquele momento ele disse: se o Senhor é que fala comigo, espera aqui, eu vou preparar algo para o Senhor. Ele foi em casa, preparou algo, trouxe, e lá estava o anjo do Senhor. E quando ele voltou e ofereceu, disse: agora sei que o Senhor é que fala comigo, o Senhor está comigo. Aí Deus fala com ele: olha, eu quero que você faça algo. Você vai derrubar, destruir a idolatria da sua casa. Seu pai tem um poste ídolo, seu pai tem um altar, teu pai tem um lugar que é adoração, a idolatria, e você vai lá e vai derrubar aquele poste ídolo que seu pai tem lá na fazenda, ou lá no sítio, ou lá na chácara, seu pai tem lá, você vai derrubar. Ele não vai de dia porque teve medo, mas à noite ele pega alguns homens com ele, vai lá e derruba aquele poste ídolo, ou aquele altar de idolatria. E ao fazer isto, Deus fala com ele: você vai edificar um altar de pedra, vai oferecer um sacrifício para mim, e vai usar a lenha daquele altar para cozinhar, ou para assar a oferta a mim. E Gideão faz isto. Gideão faz isto, e ao fazê-lo, ele passa a governar, a ser juiz sobre Israel, e governa sobre Israel. Aquele homem agora que estava lá debaixo da árvore, como que escondido, para salvar um pouco de comida para ele e para a sua casa, agora torna como que juiz, como que rei, como que aquele que tinha autoridade para exercer sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua nação. Era apenas um jovem. Mas o jovem, quando tem Deus no coração, Deus na vida, Deus no centro da sua vida, ele dá lição de vida, ele revela o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, e ele se liberta, e liberta a sua casa, a sua família e até o seu povo de todo e qualquer jugo, domínio ou escravidão. Então não dá para dizer: eu sou jovem, eu sou muito jovem. Não, para Deus não tem criança, não tem jovem, não tem velho. Não, Deus, quando atua, Ele usa para a glória dEle, quer uma criança, quer um jovem, quer um adolescente, quem quer que seja. Mas hoje nós estamos vendo aqui como alguns jovens foram usados, ou filhos usados, para dar lição de vida aos pais. Vamos para o terceiro. Vá comigo para 1 Samuel. Capítulo 17. Personagem muito conhecido por nós, mas que dá a sua casa, ao seu rei, à sua nação, uma lição de vida. 1 Samuel 17, versículo 31. Amém? Amém. Ouvidas as palavras de Davi, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul:
não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a mocidade. Ou seja, você é um menino, um garoto, e ele, um homem de guerra, um guerreiro, preparado para as batalhas. 34, respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Versículo 41. O filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Era como que apenas um bom menino, apenas um menino. Disse filisteu a Davi: sou algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus, às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, às pessoas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou, e deixando as fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tirou dali uma pedra, e com a sua funda tirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Versículo 54. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as mãos dele pô-las Davi na sua tenda. Ou melhor, as armas dele pôs a Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner respondeu, ou melhor, de quem é filho esse jovem? Abner. Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Irmãos, também está aqui uma outra história muito conhecida por nós, a história de Davi. Mas a história de um menino, de um jovem, adolescente, que dá lição de vida à sua casa, à sua família, a seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos e à sua própria nação, ao seu próprio povo. E esse menino agora não é mais um menino comum e qualquer, é um guerreiro reconhecido, um guerreiro que batalhou, lutou, guerreou contra um gigante que ameaçava todo um exército, uma nação, e ele sozinho foi lá e ganhou a guerra, e ganhou a batalha, sobressaiu, e mostrou a seu próprio rei Saul
de que não se ganha guerra, não se ganha batalha, e não se dá lição como diz o outro, lição de moral às pessoas. Sim, se luta, se vence e se mostra às pessoas como lutar e como vencer. O que Davi, José e Josué nos mostra é que quando Deus é o centro da nossa vida, quando Deus é o Senhor das nossas vidas, nós podemos dar à nossa própria casa, à nossa própria família, ao nosso próprio lar, lição de vida. Lição de vida. Eram apenas 3 jovens, 3 filhos, José, Gideão e Davi. Mas eles mostram como Deus faz diferença na vida de um jovem. Como Deus faz diferença na vida de um adolescente. Como Deus faz diferença na vida de uma pessoa quando ela admite, aceita, compreende que Deus é quem faz toda a diferença na nossa vida. Então nós, filhos, sabemos da parte de Deus como ensinar a nossos pais, como ensinar aos nossos governantes, às vezes ensinar os nossos professores, os diretores das nossas escolas. Se em nós habita o Espírito do Deus eterno, como habitava nesses 3 garotos, podemos dizer 3 garotos, porque se fosse hoje, não passava de 3 garotos, mas que tiveram um encontro real com Deus, experimentaram o agir sobrenatural de Deus na vida deles, e agora se colocam diante da adversidade. Esses 3, um enfrentou fome, cadeia e escravidão. No caso de José. O outro enfrenta o domínio dos amalequitas. Para poder colher um pouco de trigo tinha que ser escondido. Nesse tempo, se você ler esse texto da Bíblia, você vai ver que Israel se escondia nas montanhas, nos vales, nas cavernas, com medo dos inimigos. Deus levanta Gideão e diz: olha, vai dessa tua força. E ele diz: eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre e menor em Manassés, mas ninguém é menor, ninguém é insignificante. Quando Deus atua, manifesta na vida da pessoa, não tem pobre, não tem ninguém insignificante, analfabeto, não. Deus é prevalecente, Deus age, opera, manifesta e glorifica o nome dele. Amém. Quando nós deixamos Deus agir através das nossas vidas. Amém, aleluia. Davi era, como alguns pensavam, um sonhadorzinho, que vivia lá no pasto, cuidando das ovelhas, talvez não servisse para outra atividade. Era meio lúdico. Pegava sua cítara, ficava olhando para as estrelas, a lua, e compondo canções, que nós lemos hoje, nos encantamos com elas, que são os salmos. Ele não era lúdico, ele sabia adorar e glorificar a Deus. Amém. Enquanto estava no campo cuidando de ovelhas, com sua cítara, escrevendo aquelas letras ali, compondo aqueles salmos ali. Quem sabe os irmãos liam e falavam: vai dar em nada, para isso, meu filho, tadinho, não vai dar em nada. Ele vai levar queijo, ele vai levar vinho, ele vai levar mel, para os irmãos que estavam na guerra. Ele chega lá e ele escuta uma notícia: tem um homem que tem quase 3 metros de altura, este homem está matando todo o hebreu, todo israelita. Ele diz: um homem só? É, mas ninguém dispõe a estar com ele. Ninguém. Deixa comigo, pode deixar comigo, eu vou lá guerrear com ele. Você não sabe nem segurar uma espada na mão,
Você não sabe andar como guerreiro, você não tem capacete, você não tem escudo, você não tem armadura, você não tem nada, onde é que você vai? Ele disse, eu sei como matar o inimigo. Lá enquanto eu toco minha cítara e escrevo minhas canções, havia o descuido um pouquinho, um lobo vem para pegar uma ovelha, e quando eu vejo ele está com a ovelha na boca, eu vou lá e pego o urso, pego o lobo, o leão e mato, e salvo a ovelha. Eu sei como guerrear contra o inimigo. Eu sei. Então ele se dispõe a guerrear contra o homem, e ele vai. Agora olha o que ele diz: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. De quem é a guerra? Do Senhor. É do Senhor. Se a guerra é do Senhor, só tem uma forma para eu vencê-la. Só uma forma para eu ganhar a guerra. É tendo o Senhor na minha vida. Se o Senhor estiver comigo na minha vida, eu posso ir para qualquer batalha, para qualquer guerra, contra qualquer inimigo, e eu sairei de lá mais que vencedor. Porque não é minha guerra, não é minha batalha. A guerra e a batalha pertencem ao Senhor. Aleluia. Amém. E Ele a vencerá. Amém. Na minha vida. Amém. Ele a vencerá através Amém. Da minha vida. E o nome dEle será glorificado através da minha vida. Como é triste a história de Saul. Ver no mesmo dia seus 3 filhos mortos. E ele envergonhado, humilhado, sabendo que ele ia morrer também, se lança sobre uma espada e se suicida. Coisa horrível. Sabe por quê? Deixou Deus de lado e foi atrás de macumbeira. A Bíblia diz que ele foi atrás de uma médium, consultar uma médium. Deixou Deus e foi consultar a médium, uma pitonisa lá. Perdeu Deus, perdeu a guerra e perdeu a vida. Que triste a história de Eli, um sumo sacerdote, mas que vê os filhos na prostituição, os filhos, se fosse hoje, dando racha nas avenidas, fumando um baseado e andando no mundo da lua, ou achando que tudo pode, tudo é permitido. E no mesmo dia, ele vê os 2 filhos mortos, e ele também morre. No mesmo dia. Pais que falharam para com a família. Pais que falharam para com a casa, para com o lar. Porém, nós vemos hoje 3, podia citar mais, mas não temos tempo. 3 jovens, 3 garotos, 3 meninos. José tinha 17 anos quando começou a sonhar e foi vendido para o Egito. Gideão não era velho, era ainda jovem. Davi, entre 16, 18, no máximo 20 anos, deu lição de vida para seu pai, seus irmãos, sua casa, seu rei e sua nação. Eu quero concluir minha palavra dizendo a você: é Deus que faz diferença na nossa vida. Amém. Não é faculdade, não é universidade, não é dinheiro, poder aquisitivo, não é o carro, a casa onde nós moramos, ou o condomínio onde nós moramos, nem a marca do carro que nós andamos, nem a conta bancária que temos. O que nos faz ganhar a batalha é Deus mesmo. Ele é homem de guerra, dele é a batalha, dele é a batalha, e você precisa